Olá, olá a todos. Tudo bem, queridos e queridas? Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Olha o Tanquian, tá na área o Tanquian, o vizinho. Opa, e aí? Eu tô pelo computador aí, a câmera não liga, tá? Tudo bem, não tem problema não, tio. O importante é você ouvir bem aí e tá vendo os slides, tá? Fala, Tanquian. E aí, tia, beleza? Tá frio aí, tá? Dando ventinho só. Olha o Enzo. Gente, deixa eu admitir mais aqui a galera. Tá entrando. Pra gente começar. Eu tava ansioso pra aula. Tem alguém falando aí, mas tá cortando ali o teu microfone. Vamos deixar o microfone no mudo. Vamos lá. Vamos ver se chega mais gente. Oi, tio. Olá, tudo bem? Tudo. Ótimo. E aí, estão indo no shopping já? Não pode ainda, hein? Não. Cuidado com o corona, ainda tá aí em Belém, rapaz. Deixa eu admitir todo mundo aqui. Tá chegando pra gente começar. Oi, tio. Olá, tudo bem, João? Tudo. Que bom. Saudade de vocês, olha. Impressionante, mano. Eu tô com saudade dos gritos dentro da sala de aula. Deixa eu entrar mais gente aí pra gente começar. Tio, Oi. a força esteja com você já pode explicar? Deixa entrar mais gente aqui. Tá entrando muita gente ainda. Já começa já já, tá? Vamos deixar todo mundo no mudo, tá? O microfone. Como é que vai funcionar a nossa aula? Eu vou explicar aqui nosso slide. É uma aula de revisão, tá bom? Vou fazer uma. Não é aquela revisão do milagre que eu salvo a vida de vocês, né? A revisão, a grandiosa revisão do milagre. Não é ela, mas é a revisão online. Então te liga, tá? Eu vou direcionar aqui os assuntos principais, mais importantes para tu fazer tua segunda avaliação. Então pega teu caderno, bota aí do lado do teu computador, do teu celular, para você começar a anotar os pontos principais, fazer suas anotações, seus esqueminhas aí. E as dúvidas, como é que vão ser feitas, galera? As dúvidas, elas vão ser, você vai colocando, conforme eu vou explicando, você vai escrevendo no chat, tá? E aí eu vou dar um tempo na explicação quando for para passar para outro assunto e a gente vai para o chat e ver quais são as perguntas que estão sendo feitas. E aí eu tiro as dúvidas, legal? Boa tarde a todos e todas que estão entrando aí. Deixa eu admitir mais o pessoal aqui. Compartilhar minha tela aqui, o slide. Pra gente começar. Bom, tem 14 já, dá para começar. Galera, olha só. Esse assunto da tua segunda avaliação, todo ele, na verdade, ele começa no período joanino, né? E como vocês já viram nas videoaulas que eu postei lá no Sponte, ele começa com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, ao período colonial, né, do Brasil. E a partir daí começa, então, o que a gente chama de período de desenvolvimento
da independência do Brasil. Então é a mesma coisa de dizer para vocês que a independência do Brasil, ela se inicia com a vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil. Beleza? Não está ouvindo? Tá tudo certo aí com o som? Beleza? O som tá um pouco baixo. Baixo? Eu estava dando O aula seu. para alguém. Deixa eu aproximar mais aqui o microfone. Melhorou? Melhorou. Tá. Beleza, então vamos lá. Então, assim, o período da independência do Brasil, a gente diz que começa com a vinda dessa família real ao Brasil, tá bom? Tá Que é o período joanino. Tá o quê? Estão ouvindo? Gente, qualquer coisa é a conexão, né? Pode dar uma travada, o áudio ficar um pouco embolado. Mas aí a gente segue que depois vocês tiram as dúvidas no que não entender, porque é conexão, Pra né? mim o áudio tá bom. Tá ótimo. Então vamos lá. Olha só. Essa revisão de hoje a gente vai abordar o período joanino, a corte no Rio de Janeiro, que é a Revolução Pernambucana, que vai acontecer com a vinda da família real, e o processo de independência do Brasil. É isso que vai cair na tua segunda avaliação, tá bom? Revisão sobre o período joanino. Vamos dar uma lembrada aqui, galera. Presta atenção. O que faz a família real portuguesa vir para o Brasil, sair lá de Portugal? Imagina só, nunca aconteceu isso na história, né? Que um rei e toda a sua família, a nobreza toda, saia da metrópole, que era Portugal, para vir morar aqui no meio, praticamente no meio do mato. Para eles era isso que o Brasil era, uma grande colônia no meio do mato, distante, né? Um país calorento, cheio de selvagens. O que faz eles virem? Você tem que lembrar, né? Que foi a disputa causada pela guerra entre Napoleão, né? Napoleão está começando o processo de expansão territorial, então Napoleão começa a disputar a Europa com a Inglaterra. E aí ele comete, né? Ele implementa o bloqueio continental, que vai impedir, né, países de comercializar ou se comunicar com a Inglaterra. Esses países que fizessem isso, né, eles seriam atacados por Bonaparte. E é o que vai acontecer. Bonaparte invade a Espanha e ameaça invadir Portugal. Portugal, que já tinha relações com a Inglaterra há muito tempo atrás, fica do lado da Inglaterra e é obrigada, então, a correr para o Brasil. Então, é uma fuga, não é? Não é uma vinda porque eles queriam. Na verdade, eles fugiram de lá com a ajuda da Inglaterra para manter a coroa portuguesa, só que agora na colônia, aqui no Brasil. Certo? Então, foi graças a essa guerra na Europa, né, ao imperialismo napoleônico, que a coroa vem para cá. Chegando aqui, gente, qual é a grande importância de tudo isso? Chegando aqui, o Brasil vai sofrer grandes transformações com essa... Pode ligar os microfones. Com essa coroa aqui no Brasil, tá? Vai sofrer grandes transformações. Dom João VI, que era o príncipe regente, né? Ele vai começar a criar medidas, tomar algumas posturas políticas que não tinham sido tomadas antes, que vão começar a mudar aí o processo de independência do Brasil. O exemplo aqui que eu tenho para te dar hoje, ó, é a Carta Régia, que vai determinar a abertura, né, dos portos às nações amigas. O que importa o meu aluno do 8º ano agora saber sobre a Carta Régia, que estabelece a abertura dos portos das nações amigas? Que isso vai por fim ao Pacto Colonial, gente. O Pacto Colonial, para lembrar vocês, ele dizia o seguinte, que o Brasil, como colônia, só poderia comercializar com Portugal. Ou seja, eles mandavam os produtos extraídos daqui, explorados da colônia, para Portugal, e a colônia só poderia comprar produtos industrializados se fossem de Portugal, certo? Então é um pacto. A colônia só comercializa com a metrópole vai comercializar com a colônia. Isso vai acabar com a vinda de Dom João VI e a família real para o Brasil em 1808. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque os colonos agora, brasileiros, eles vão conseguir negociar com as nações amigas.
Quando o Dom João VI coloca o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas, leia-se a Inglaterra, tá? Ele está dando benefício de comércio agora da colônia com a Inglaterra, que estava muito interessada no mercado consumidor brasileiro. Esse era o intuito da Inglaterra, tá? Essa parte aqui é muito importante você anotar aí na tua revisão de hoje a Carta Régia, que vai pôr fim ao pacto colonial do Brasil com a metrópole, certo? Outras são as mudanças que a capital, que na época era o Rio de Janeiro, vão sofrer com a vinda da família real para cá para o Brasil, beleza? Por exemplo, Dom João VI, imagina só, milhares de nobres portugueses, bem-nascidos, né, vêm para o meio daqui do mato, da colônia. Eles tinham que transformar essa cidade do Rio para se parecer pelo menos um pouco com Lisboa lá em Portugal, para ter um pouco de estrutura para que eles vivessem aqui nessa colônia. Então eles vão começar, por exemplo, Dom João VI abre a escola de medicina para ter a formação de mais médicos aqui no Brasil, para atender essa... Né, vieram médicos com a família real, mas, né, precisava ser criado, formado novas turmas aí de medicina para atender essa demanda de maior gente aqui, de nobres. Ele cria, por exemplo, o Jardim Botânico. O que é o Jardim Botânico? Existe até hoje no Rio de Janeiro. Algumas pessoas que vão lá no Rio geralmente frequentam o Jardim Botânico. É um lugar bem arborizado, é que nem o nosso Bosque Rodrigues Alves. Lembram? Alguém lá no museu, né, que vocês vão, ou lá na Almirante Barroso, no Bosque mesmo. Que é um lugar de passeio público, cheio de verde, no meio da cidade. Essa é uma ideia que surge na França e que Dom João VI acaba trazendo para o Brasil, né? Criando lá no Rio de Janeiro o Jardim Botânico. Ele cria a Biblioteca Real, porque ele vai trazer todos os livros lá, ou grande parte deles, da Biblioteca Real de Lisboa. Isso vai acrescentar o que a essa colônia? Acesso à cultura, à literatura, à ciência, através dessa biblioteca. Ele vai inaugurar o Banco do Brasil, que é algo fundamental para dentro da colônia, porque agora as moedas de ouro, prata da coroa não vão ser mais cunhadas lá em Portugal, mas sim aqui próprio dentro do Brasil. Isso é algo fundamental para a estrutura de um país, apesar de não ser o país, né? Ser só uma colônia. Ele vai criar a imprensa régia, que é permitir a distribuição de jornais, só que esses jornais eles vão ser regularizados somente pelo rei, Dom João, né? Enfim, essas mudanças aqui que eu trouxe algum exemplo são muitos mais, né? Muitas outras mudanças ocorreram. Mas essas aqui são importantes você pontuar aí no teu caderno para que você possa fazer a prova de forma decente, tá bom? Tirar uma boa nota. Além disso, ele vai trazer para o Rio de Janeiro as missões artísticas francesas, né? Com o Debré, que é um pintor francês, que vai trazer vários outros pintores para pintar o dia a dia das ruas do Rio de Janeiro. Isso aí vai virar tudo fonte histórica, né? Fonte histórica visual, né? Que a gente analisa a sociedade do Rio de Janeiro daquela época através dos quadros do Debré, que foi pedido, né? Foi trazido para cá, para a colônia, por Dom João VI. Enfim, existe uma grande modernização da cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Com a vinda da família real. Isso vai favorecer muito ao processo de desenvolvimento, mais uma vez, da independência desse Brasil. Além disso, eu lembro que eu falei numa videoaula para vocês lá no Sponte sobre o Ponha-se na Rua. O que era o Ponha-se na Rua? Quando esses 15 mil primeiros nobres portugueses chegaram no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era uma cidadezinha pequena, com ruas de areia, algumas casas boas de alguns burgueses, donos de escravos aqui no Rio, mas não era uma cidade muito grande. Então não tinha casa, não tinha hotel para atender toda essa galera que estava vindo de lá. Então o que o rei vai fazer? Vai obrigar que as pessoas saiam das suas casas aqui no Rio, aqui no Brasil, no caso do Rio de Janeiro, para ceder essas casas para os nobres que estão chegando, galera. Certo? Então, a pessoa que tivesse registrada lá PR na porta de sua casa quando voltasse, significava príncipe regente, né? Mas eles começaram a dar um outro significado a esse PR. Os moradores do Rio de Janeiro, conhecido então como Ponha-se na Rua. Ou seja, a pessoa que tivesse carimbado PR na porta é porque não teria mais casa, seria desabrigada para dar a casa para um nobre português. Mas muita gente aceitou isso de forma tranquila, até gostou. Por quê, professor? Porque eles acabavam recebendo favores desse rei, de Dom João. Eles ganhavam outros favores.
por estar cedendo as suas casas, entenderam? É o que a gente chama de novo estilo na vida da colônia. A doação de títulos de nobreza, ou seja, pessoas que eram ricas aqui no Brasil, mas eram apenas colonos. E com a vinda da família real para o Brasil, eles agora começaram a ganhar títulos de nobreza do rei. O que é isso, William? Viraram condes, viscondes, né? Barões. Então são títulos de nobreza que elevam aquela pessoa. Agora a pessoa não tem só mais dinheiro, mas agora ela também é nobre. Todo brasileiro queria ser nobre com os portugueses aqui no Brasil. Isso vai mudar o estilo de vida e a cabeça dessa colônia, tá bom? Isso tudo, gente, influencia no processo de independência que vai ocorrer, certo? Esses pontos aí que eu coloquei para vocês sobre o período joanino é o que vai ser cobrado na tua prova. Agora, para passar para a revolta pernambucana, eu vou aqui no teu chat para ver se tem perguntas em relação a isso. Se tem dúvidas, tá bom? Eu tinha, mas por enquanto se eu. Escutando? Por enquanto se eu volto lá naquela tela que eu tava copiando. Não te preocupe em copiar, tio. Os tópicos aí que eu vou botar nos pontos esse slide, tá? Vou lançar Tá. esse vídeo Beleza, junto com o slide. Eu quero que vocês prestem atenção mais aqui na explicação, tá bom? Perguntas aqui, tô ouvindo. Já fui no Jardim Botânico, o Pietro falou. É muito legal. E é para te ver, olha. Você foi num lugar que foi criado em 1809. É muito antigo aquele lugar. Alguém colocou aqui, não entendi muito, professor. Não entendeu o quê? Coloca as dúvidas agora aqui pra gente. Tirem as dúvidas comigo agora, nesse momento. Vamos lá. Dúvidas? Liga o microfone e fala agora. Falem agora o cálice para sempre. Mentira, até a prova. É a tua aula de revisão, aproveita. Sem dúvidas? Tudo tranquilo? Então bora seguir. Tranquilo. Tranquilo, então bora. Deixa eu ver. Beleza. Não entendi muito porque eu perdi o começo. Filha, se você perdeu o começo, você pode assistir a aula depois gravada, tá bom? Você assiste a aula gravada lá nos pontos que aí vai pegar tudo do início. Não tem problema não, tá bom? Estou falando sobre a vinda da família real, que é o Brasil. E esses pontos são os pontos mais importantes, tá? Que vocês vão precisar de estudar para a prova, que aí vai facilitar para vocês afunilarem o assunto, tá? Segundo tópico que vai cair na tua prova é sobre a revolta pernambucana, que está no teu cadernão também, tá bom? E tá lá, essa aula original, ela tá na videoaula lá nos pontes, sobre a revolta pernambucana. Ela ocorre durante o governo de Dom João VI aqui no Brasil, né? Vai acontecer, lógico, em Pernambuco, né? Na província de Pernambuco. E o caráter da revolução é o quê? É um caráter republicano. O que isso significa dizer, William? É que eles querem abolir, né, a coroa portuguesa ali de Pernambuco para criar uma república, gente. Quem eram as lideranças dessa revolta? Eram as elites locais de Pernambuco. O interesse deles era implementar, então, os objetivos eram implementar uma república, separando praticamente o Nordeste do resto do reino de Portugal, da colônia portuguesa. Eles queriam criar um país, um novo país, tá? Uma república, que ia englobar a Bahia, Pernambuco, Ceará, mas não vai dar certo. Porque a Bahia, o Ceará e outros estados, eles não vão aderir à revolta. As elites locais vão fechar com a coroa, com o Dom João VI, né? Somente Pernambuco, então, vai se levantar. As causas que vão acontecer essa revolta, foi uma revolta muito importante no Brasil, tá? Porque esses homens, esses pernambucanos, eles vão conseguir a independência por um período de tempo, eles vão tomar o governo para si, tá? E vão declarar essa república pernambucana. Isso é muito importante. Quais são as causas que vão levar isso a acontecer? A aumento constante dos impostos. Dom João VI, para manter essa modernidade lá no Rio de Janeiro, precisava aumentar os impostos das outras províncias do interior, como aqui a do Grão-Pará também, tá? A queda da produção açucareira, lá no Nordeste antigamente produzia-se açúcar,
Ali em 1808, a queda está muito grande já do açúcar, principalmente depois do ciclo do ouro, né? Que vai acontecer, que a gente já estudou também, né? Ah, a alta de impostos, certo? A queda da produção açucareira e a centralização política no Rio de Janeiro. Dom João VI vai centralizar o poder no Rio e vai esquecer de ouvir as outras províncias. Isso aí vai causar revolta lá em Pernambuco. Então nós temos o caráter, os objetivos dessa revolta e as causas que levaram. O que vai acontecer? Eles tomam o poder, declaram a independência de Pernambuco, só que Dom João VI vai mandar tropas muito fortes para poder, né, debelar essa revolta. E eles vão conseguir derrotar, então os revoltados serão presos, alguns mortos, outros expulsos da colônia. Certo? Alguém está levantando a mão. Micael, quer falar, Micael? Pode falar. Dúvidas? Eu levantei a mão sem querer. Ah, Desculpa. tá, tudo bem. Tá bom. Vamos lá, continuando então, hein? Esse processo de dependência, então, no Brasil... Professor, Fala, pode falar. professor, Sim. por que só o Nordeste? Não teve outros que também quiseram implantar, se separar do reino? Então, durante o período joanino, somente durante esse período, essa foi a principal revolta. Por esses motivos aqui, ó. Porque lá no Nordeste, a produção do açúcar está caindo. Então, essas elites elas não têm mais tanta riqueza como tinham antes. E esses estados eles estão continuando pagando muito imposto para esse rei agora aqui no Brasil, que está lá no Rio de Janeiro. Então, as tendências, né, dessa revolta, elas vão ser influenciadas, por exemplo, pelo iluminismo francês, da Revolução Francesa. Então, tudo isso vai, né, eles querem acabar com o absolutismo. Tudo isso vai influenciar os pernambucanos. Não quer dizer que outras províncias também não tenham tentado, né? Aconteceram também, mas não necessariamente nesse período histórico que a gente está trabalhando, tá bom? A gente está falando exatamente desse período, então nesse período a mais importante que houve foi a pernambucana, certo? Pois bem, sobre o processo de dependência, a gente tem que entender o seguinte, olha, restringiu-se a esfera política, ou seja, o processo de dependência entre que Dom Pedro I vai erguer sua espada e dizer, né, liderança lá, dependência ou morte, ela não vai alterar de fato a realidade socioeconômica do Brasil. Vai se manter a mesma característica do período colonial, mesmo o Brasil tendo independência. Como vocês viram lá, quem assistiu minhas aulas sabem, né, das videoaulas, sabem que Dom Pedro I ele vai assumir como príncipe regente aqui do Brasil depois que Dom João VI, né, essa família real portuguesa, retorna a Portugal em 1821, depois da Revolução do Porto, que vai levar eles de volta a Portugal. E aí ele deixa o filho dele, Dom Pedro I. O que vai acontecer? Depois que a monarquia portuguesa volta a Portugal, os portugueses queriam levar o Brasil de volta àquela condição de colônia que já existia antes, entendeu? Então, as elites locais da colônia brasileira não queriam deixar isso acontecer. E aí eles vão fechar com o filho de Dom João, Dom Pedro I, para ele declarar a independência do Brasil, gente. Só que o que é importante a gente entender aqui? Que a independência do Brasil, a separação dela de Portugal, não se dá para o Brasil virar uma república, né, para ter um presidente, os votos, não. Se dá para continuar uma monarquia. Nós vamos ter um rei, mesmo separando de outro rei. Só que esse rei vai ser um rei que é filho do rei português, né? Dom Pedro I é filho de Dom João VI, que é exatamente esse João aí que vai dar o nome de período joanino, certo? Tranquilo? Então, o que eu quero que tu entendas aqui é que depois desse processo de dependência, pouca coisa na sociedade mesmo e na economia vai mudar. Não muda muita coisa, não. A realidade da colônia, ela continua na realidade do Brasil Império, certo? Não foi um ato isolado esse de Dom Pedro em declarar a independência. Pelo contrário, foi um acontecimento ligado ao processo da crise do próprio antigo sistema colonial no mundo inteiro. No mundo inteiro, as grandes coroas
né, as colônias no mundo, elas já tinham passado pelo processo de independência. Então, Dom Pedro meio que segue uma moda, digamos assim, ali, tá? Para ser reconhecido oficialmente, depois que o Brasil declara independência, o Brasil teve que pagar a sua independência. Olha que interessante. Ele teve que pagar para Portugal reconhecer que o Brasil agora é independente, porque Portugal não queria. Ia mandar navio de guerra e tudo aqui para invadir, para tirar o Brasil das mãos do seu filho, Dom Pedro I. Certo? O que vai acontecer? A Inglaterra, mais uma vez, vai intervir nessa relação, porque a Inglaterra tinha interesses que o Brasil se transformasse em país independente, porque assim ela teria o quê? Mais mercado consumidor para os seus produtos industrializados, outro país para viver numa relação de dependência com a Inglaterra, dependência econômica. Então é mais ou menos assim, gente. O Brasil, ele cria independência política de Portugal, mas ao mesmo tempo ele vai criar uma dependência econômica da Inglaterra. Por quê? Porque para pagar para Portugal a quantia de 2 milhões de libras esterlinas, que é um dinheiro inglês, ele teve que pedir emprestado para a Inglaterra, porque esse país recém-criado não tinha dinheiro. Dom Pedro I não tinha o dinheiro, nem as elites locais da colônia tinham dinheiro para pagar. Então, a primeira dívida externa do Brasil já é criada logo na sua independência, né? O Brasil pega dinheiro emprestado da Inglaterra para pagar para Portugal. Então, qual é o primeiro país do mundo a reconhecer a independência do Brasil? A Inglaterra. Beleza? Então, a Inglaterra, acompanha comigo aqui no slide, a Inglaterra saiu lucrando e teve início o endividamento externo do Brasil com isso. Tá bom? Podemos dizer, então, que a independência ela se deu de cima para baixo, sem a participação do povo, e colocou o poder político, então, desse novo país na mão das elites coloniais, certo? Então, a gente não vê um processo de independência no Brasil como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, com a independência das 13 colônias, que nós assistimos em sala de aula no primeiro bimestre, né? Que lá, todos os colonos vão se organizar em exércitos, né, para lutar contra o exército inglês. Aqui não. Aqui é feito através das elites, essa politicagem, para poder comprar a liberdade do Brasil. Houve guerra? Houve guerra. Teve uma guerra de combate das independências, né? Porém, não teve uma participação massiva do povo. Então, o povo nem sabia muito bem o que estava acontecendo aí nesse processo de independência. Beleza? Era isso, são esses 4 tópicos que eu quero que você atente para a tua revisão, tá bom, gente? Aqui, ó, eu tenho uma questão, teste, antes da gente acabar a nossa aula, tá bom? Qual é a questão? Nesses 2 minutinhos que faltam aqui, ó. Bora fazer um teste aí. Vocês colocam no chat aí a opção que vocês acham certa. A transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 alterou as relações econômicas da colônia com a economia mundial. Por quê? Letra A, reforçou o monopólio português sobre a economia colonial. Letra B, pôs fim à hegemonia inglesa no comércio com o Brasil. Letra C, provocou uma alta nos preços dos produtos coloniais em decorrência do livre comércio. Letra D, rompeu o pacto colonial com a abertura dos portos. Letra E, desencadeou a política fomentista de novas culturas. Qual vocês acham que é a letra correta aí? Bota no chat pra gente ver rapidinho. Pietro acha que é a B. Bota no chat, rápido. Vamos lá. B. B também. O Breno acha que é B. O Enzo acha que é B. A B diz, pôs fins à hegemonia inglesa no comércio com o Brasil. A transferência da corte portuguesa para o Brasil alterou as relações econômicas da colônia com a economia mundial. Por quê? Porque essa mudança vai por fim à hegemonia inglesa no comércio com o Brasil? Quem é que tinha hegemonia no comércio com o Brasil antes dessa vinda da família real? Era a Inglaterra? Não era a Inglaterra, era Portugal. A hegemonia do comércio era a metrópole com a colônia. Então não pode ser, porque aqui está falando sobre a Inglaterra. A letra C, tem gente colocando letra C aqui no chat. Ó. Letra C e A. A C diz, provocou uma alta nos preços dos produtos coloniais em decorrência do livre comércio? Não, não é isso.
A letra A, reforçou o monopólio português sobre a economia? Não, como eu acabei de falar, o fim do Pacto Colonial, ele põe fim ao monopólio português, ao comércio com a colônia. Agora a colônia pode comercializar com outros países, inclusive com a Europa. Bora ver. Até agora ninguém chutou certo, hein? O João tá dizendo que é a letra D. Tanquinho diz que não sei. Ih. A letra E desencadeou a política fomentista de novas culturas. Não. Galera, letra certa, olha só, é a letra Meu D, Deus. gente. D de dado. Ele rompe o pacto colonial com a abertura dos portos. A transferência da corte portuguesa. Lembra lá no início do slide que eu falei que uma das características principais é a abertura dos portos que Dom João VI vai assinar quando ele veio para o Brasil. Porque ele está pagando o favor que a Inglaterra fez de trazer eles para cá, para o Brasil, proteger eles dos franceses. Em troca, ele quebra o monopólio, ele quebra o pacto colonial. Mais uma vez, o que é o pacto colonial? Era a obrigatoriedade de que a colônia tinha que negociar somente com a metrópole, no caso, Portugal. E tio, Foi. você entregou a resposta na C quando o senhor disse. Ah, é porque tinham rompido o pacto colonial. Opa, é a D. Exatamente, né? É a D. Rompe o pacto colonial, automaticamente ele abre os portos para as nações amigas. Verdade, tio, você praticamente entregou. Que nação amiga é essa? É a Inglaterra, gente. Eu acho que por isso que muita gente se confundiu com a B aqui, ó. Pôs fim à hegemonia inglesa no comércio com o Brasil. Não. O comércio do Brasil com a Inglaterra vai começar exatamente depois do pacto colonial, depois da vinda da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Ficou clara essa questão, gente? Sim ou não? Sim. Beleza. Tem que estudar isso daí, viu? Para cair na tua Sim. prova isso daí, gente. Vão para as videoaulas, vão para o teu cadernão, dá uma lida. E agora, com esse slide, vocês vão saber exatamente o que vocês precisam estudar. Com mais dedicação, com mais atenção. Para não ter que ler todo aquele monte de coisa e não entender nada. Tá bom? Para te fazer tua prova de maneira legal, para tirar uma boa nota. Presta bem atenção aí no período joanino, na revolta da Revolução Pernambucana e nesse processo de dependência do Brasil, vocês usem esse slide aqui que eu vou botar lá nos pontos para vocês estudarem, tá bom? Dá uma lida aqui nesses 4 tópicos sobre o processo de dependência e tudo mais. Certo? Combinado? Olha a Nicole. E aí, minha filha? Tudo bom, meu amor? Coisa linda do tio. Tudo bem, galera? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tem aluno meu e tem aluno do Oscar aí, né? Mas aí tá todo mundo junto. Estudando aí para essa segunda avaliação. Todo mundo com o tio William dessa vez. Todo mundo entrou, não ficou ninguém do lado de fora esperando para entrar. Liguem a câmera de vocês aí, pra gente fazer um print da tela depois. Liga aí, pessoal. Bora, ajeita o cabelo aí. Olha, o tio raspou até o cabelo aqui pra quarentena, olha. Cabelo raspado. Ajeita. Olha. Legal, tem fundo de tela e tudo ali. Gostei. Mas a nem me ideia como eu coloquei ele, mas ok. Bem legal, gostei. Liga aí a tela de vocês pra gente aparecer. Peraí. Se puder ligar, pode ligar. Ajeita o cabelo, foge de perto da... Olha o João, mano, cabelo... O meu tava assim mesmo, João. Tive que raspar meu cabelo. Tava muito grande. Pronto! Saudade de vocês, olha. Saudade daquela gritaria em sala de aula. Tio! Saudade. Todo mundo dando tchau. Vou fazer um print. Oi, Nicole. Rafael, todo mundo. Tchau. Valeu. Beijo a todos. Vamos estudar para a Tchau. prova, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.